Era uma noite chuvosa quando recebi o chamado. Eu era policial na pequena cidade de São Jorge, um lugar onde a rotina era tranquila, mas algo em seus arredores sempre me incomodava. Um mistério pairava sobre aquela cidade. Nos últimos meses, várias pessoas haviam desaparecido sem deixar rastros. As únicas pistas eram marcas estranhas no pescoço das vítimas, como se tivessem sido sufocadas por algo invisível. O corpo parecia intacto, mas havia algo de muito errado, algo que ninguém conseguia explicar. Eu estava ciente do medo que tomava conta de todos. As pessoas começavam a olhar umas para as outras com desconfiança, e o medo permeava o ar de cada esquina. Ninguém se sentia seguro. Mas, naquela noite, fui chamado para investigar mais um desaparecimento. Era mais um caso para o arquivo, mas algo me dizia que estava prestes a ver algo que nunca esqueceria. A chuva caía pesada, e as luzes da viatura refletiam nas poças de água da estrada. O campo abandonado onde a última vítima foi vista desaparecendo naquela manhã estava à frente. Não era um local comum. Era um lugar esquecido pela cidade, onde ninguém ousava pisar após o anoitecer. Eu não acreditava em superstições, mas o clima era pesado demais para ignorar. Algo naquele campo fazia o coração bater mais rápido, como se o próprio lugar tivesse vida. Conforme me aproximei, pude ver a silhueta de algo se movendo entre as sombras. Uma sombra que parecia não se mover com as leis naturais. Ela não tinha forma definida, mas estava lá, se arrastando entre as árvores. O silêncio foi quebrado por uma risada. Uma risada baixa, macabra, que pareceu sair do próprio vento. Eu congelei. A risada era quase como se alguém estivesse zombando da minha presença. Tentei me aproximar, mas, ao dar um passo, a sombra se desfez, como se tivesse evaporado no ar. A risada cessou abruptamente, e o silêncio voltou com uma força perturbadora. Olhei ao redor, mas não havia nada. Ninguém. Só a chuva, caindo ainda mais forte, batendo contra a terra molhada e fria. Meus dedos tremeram no volante enquanto eu tentava processar o que tinha acabado de acontecer. A sensação de estar sendo observado era incontrolável. Por um momento, achei que minha mente estava me pregando uma peça. Mas quando vi algo no chão, meu estômago se revirou. Era um pedaço de tecido, rasgado, como se tivesse sido arrancado à força de algum corpo. A mesma sensação de medo tomou conta de mim, e a chuva, que antes parecia apenas uma incômoda companhia, agora parecia quase ameaçadora, como se estivesse me vigiando. Eu precisava voltar para a delegacia e informar aos meus colegas, mas algo me impedia. Não sei se foi a sensação de urgência ou a necessidade de compreender o que estava acontecendo, mas de alguma forma, senti que não poderia ir embora. Passei alguns minutos observando o campo, os olhos tentando penetrar as sombras. Mas nada mais aconteceu. A risada, a sombra, tudo havia desaparecido. Apenas a chuva continuava a cair, batendo sem parar. O medo não me deixava. As vítimas ainda estavam por aí, e aquela marca estranha nos pescoços me perseguia. O que estava acontecendo? Eu não conseguia entender. A cidade parecia estar sob algum tipo de maldição, e o fato de não conseguir resolver o caso só alimentava a sensação de impotência. Não era só um crime comum. Era algo mais profundo, algo muito mais antigo e obscuro. Voltei para a cidade, sem respostas, e logo os dias se passaram em um turbilhão de buscas, entrevistas e mais desaparecimentos. A cada novo caso, mais marcas apareciam nos corpos e mais perguntas se acumulavam. Mas a cidade estava perdendo a esperança. Eu também estava. O mistério não dava sinais de ser resolvido e o terror só aumentava. Eu me encontrava andando pelas ruas, procurando por algo que pudesse conectar os casos, alguma pista que me guiasse para a verdade. Mas a cada passo, mais distante a verdade parecia. Eu começava a me perguntar se realmente conseguiria encontrar algo, ou se a cidade estava condenada a viver com aquele medo constante, com a incerteza de um mal invisível. O tempo passou, mas a sensação de que algo me vigiava nunca se dissipou. Os moradores começavam a falar sobre a sombra no campo, como se fosse um espectro conhecido. Eles falavam em sussurros, como se temessem que algo ou alguém estivesse ouvindo. Até hoje, não sei se era apenas o medo, ou se havia algo real por trás disso. A verdade é que ninguém nunca conseguiu identificar quem ou o que estava por trás dos desaparecimentos. Os casos continuaram, até que um dia o ritmo da cidade voltou ao normal, mas o peso daquelas noites chuvosas ainda está comigo. O campo abandonado, aquele lugar maldito, ficou para trás, mas as marcas nos pescoços das vítimas permanecem na minha mente.
A risada macabra, a sombra que se desfazia, tudo aquilo era algo que eu nunca deveria ter visto. Eu não sou mais o mesmo policial que entrou naquela cidade, e sei que nunca serei. O mistério não foi resolvido. Ninguém nunca descobriu o que estava acontecendo naquela cidade. Mas a marca no pescoço das vítimas, o rastro da sombra no campo, e a risada ainda ecoam na minha mente, como um lembrete constante de que há coisas no mundo que não podemos controlar, nem entender. E quem sabe, talvez o que eu vi naquela noite não fosse só um pesadelo, mas algo muito mais real do que eu queria acreditar. Era uma noite tranquila. A patroa estava ocupada com outros casos, e eu estava fazendo uma ronda de rotina em uma das ruas mais afastadas da cidade. Não esperava encontrar nada de interessante. Aquelas ruas vazias, com casas antigas e abandonadas, sempre me davam a sensação de desolação, mas até ali tudo parecia calmo. Mas, quando passamos por uma casa isolada, percebi que algo estava estranho. Não sabia exatamente o que, mas havia uma tensão no ar. O tipo de sensação que te faz acelerar o carro sem saber por quê. Decidi parar para verificar. Não havia nenhum aviso ou sinal de que alguém morasse ali. O portão estava aberto, e as janelas estavam cobertas de poeira, como se ninguém tivesse entrado há anos. Não era uma casa comum, tinha um clima opressor, algo sombrio que pairava sobre ela. Fui o primeiro a descer da viatura, e logo os outros 2 policiais me seguiram. Entramos com cautela, porque, de alguma forma, eu sabia que algo não estava certo. Dentro, tudo estava em um estado de abandono. O chão coberto de poeira, móveis quebrados e roupas espalhadas. Mas o que nos chamou a atenção foram os sinais de uma luta recente. Almofadas viradas, cadeiras caídas e marcas no chão como se alguém tivesse sido arrastado. A coisa mais estranha era o silêncio que tomava conta de todo lugar, como se o tempo tivesse parado ali. Não havia sinal de qualquer pessoa, mas aquele cenário de destruição não parecia algo que pudesse ser ignorado. Foi então que ouvimos. Primeiro, foi um som baixo, quase imperceptível, mas logo se tornou claro. Era o choro de uma criança. Um choro triste, que parecia vir do andar de cima. Um som que me fez gelar. Olhei para os outros 2 policiais e vi que estavam tão desconcertados quanto eu. Não havia crianças naquela casa, não havia ninguém ali. O choro continuou, como se ecoasse pelas paredes, e a sensação de estar sendo observado foi imediata. Subimos as escadas lentamente, com o coração batendo mais rápido a cada passo. O som parecia estar mais perto, mas ao chegarmos ao topo, não havia ninguém. Nenhuma criança, nenhum sinal de vida. Apenas quartos vazios e uma atmosfera ainda mais pesada. Não sabíamos o que fazer. O choro cessou de repente, e, por um momento, tudo ficou em silêncio absoluto. O tipo de silêncio que aperta o peito, que faz você duvidar de sua própria sanidade. Decidimos explorar os outros cômodos da casa, mas nada fazia sentido. Nenhum vestígio de uma criança, nenhum brinquedo, nada que indicava que alguém tivesse morado ali recentemente. O que mais nos assustou foi a impressão de que a casa parecia viva, como se os próprios quartos estivessem nos observando, esperando algo. O ar estava carregado, como se o tempo dentro daquelas paredes fosse diferente. Voltamos para o andar de baixo, e, para nossa surpresa, o som do choro voltou. Dessa vez, mais forte, mais angustiado. O eco veio de algum lugar dentro da casa, mas parecia impossível. Olhamos uns para os outros, os olhos cheios de incerteza e medo. Um dos policiais estava prestes a ir embora, mas algo nos impedia. Era como se a casa estivesse nos prendendo, como se não pudéssemos sair até descobrir o que estava acontecendo. Tentamos sair novamente, mas o choro não parava. E quando olhei para o corredor, vi uma sombra se movendo nas paredes. Não era uma pessoa, mas uma figura indefinida que parecia se esticar e se contrair conforme a luz da nossa lanterna passava por ela. Não conseguíamos entender o que estava acontecendo, mas uma sensação crescente de que algo muito errado estava ali tomou conta de todos nós. O mais estranho de tudo foi que, ao sairmos e finalmente conseguirmos voltar para a viatura, a casa parecia ter voltado ao seu estado original. A rua estava silenciosa, a noite estava calma novamente. Mas o choro, aquela criança, ficou gravado na minha mente.
E, como se tivesse sido uma lembrança, eu sabia que aquilo não era normal, que não era algo explicável. Eu tentei racionalizar, pensar em uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Voltei para a delegacia, ainda com a sensação de que eu estava carregando algo comigo. E os outros policiais, eles estavam tão perturbados quanto eu. Nós tentamos voltar a casa no dia seguinte, mas o portão estava fechado, a casa parecia mais vazia ainda, como se nunca tivesse sido habitada. Ninguém soube nos dizer quem morava lá. Não havia registros, não havia nada. O caso foi arquivado, mas todos nós sabíamos que havia algo naquela casa que não podíamos compreender. Não sabíamos o que era, mas aquele choro, aquele som inconfundível, parecia nos seguir, como se estivéssemos marcados de alguma forma. Algo naquele lugar ficou conosco. E até hoje, ninguém consegue explicar o que realmente aconteceu naquela casa. Ela continua ali, vazia, mas com a memória de um som que nunca vai desaparecer. A cidade seguiu, as patrulhas continuaram, mas aquele caso ficou como uma sombra, algo que ninguém se atreve a falar abertamente. Eu ainda volto àquela rua de vez em quando, só para ver a casa, para sentir se algo mudou. Mas, no fundo, sei que nunca vou ter as respostas que procuro. E a cada vez que passo por ali, sinto aquele mesmo arrepio na espinha, como se a casa estivesse esperando, apenas esperando, para me lembrar de tudo o que não conseguimos entender. Era uma noite como qualquer outra, fria e silenciosa, quando fui chamado para investigar um motel afastado na beira da estrada. Os funcionários estavam desesperados, relatando uma série de atividades estranhas que não conseguiam explicar. Eles falavam de uma figura pálida que surgia nos corredores à noite, sempre vagando, mas desaparecendo antes de qualquer um conseguir se aproximar. Ouvi esses relatos e achei que poderia ser apenas o medo ou imaginação exagerada. Mas, ainda assim, algo naqueles relatos me fez ficar alerta. Cheguei ao motel cerca de meia hora depois do telefonema. O lugar era isolado, a fachada parecia um tanto desgastada, mas nada muito incomum. A recepção estava vazia, e o único funcionário, um homem com aparência cansada, me recebeu com um olhar nervoso. Ele disse que as coisas estavam ficando fora de controle. As luzes piscavam de vez em quando, e o som dos passos pelo corredor parecia vir de lugares onde não havia ninguém. O tipo de coisa que te faz questionar a sanidade, mas ele estava visivelmente aterrorizado, o que me fez pensar que, talvez, algo realmente estivesse errado ali. Fui até os corredores do motel, ouvindo o som abafado da chuva batendo nas janelas. O silêncio era quase ensurdecedor, e a sensação de estar sendo observado foi imediata. Não havia ninguém à vista, mas o ar estava pesado. Olhei para os quartos, todos fechados, mas alguns deles pareciam ter as cortinas abertas, deixando a luz suave de lâmpadas fracas vazar para o corredor. Eu estava sozinho, e o lugar parecia ainda mais deserto à medida que eu caminhava. Quando passei por um dos quartos, vi algo que fez meu sangue gelar. A figura. Ela estava ali, parada, como se estivesse esperando. Uma sombra pálida, imóvel, no canto da porta. Não havia expressão, nem movimento. Simplesmente uma presença, uma figura que não deveria estar ali. Eu tentei me aproximar, mas, como nos relatos, ela desapareceu antes que eu pudesse tocá-la. Simplesmente sumiu, como se tivesse sido engolida pela escuridão. Eu não sabia o que fazer. O que estava acontecendo ali? Olhei para o funcionário que estava me observando de longe, mas ele parecia mais tenso ainda, como se soubesse que aquilo não era algo que poderia ser resolvido facilmente. Decidi então investigar um pouco mais a fundo, entrar em um dos quartos, para ver se encontrava alguma explicação. Eu estava tentando ser lógico, pensar que poderia haver uma explicação racional para tudo isso. Mas, dentro de mim, a dúvida já havia se instalado. Entrei no quarto 12. Era um dos mais afastados, no fundo do corredor. A porta estava entreaberta, e ao empurrá-la, ouvi o rangido da madeira velha. O ambiente estava sombrio, mas nada de muito anormal. O que me fez parar foi quando a televisão ligou sozinha, sem que eu tivesse tocado em nada. A tela estava em branco, mas logo a estática tomou conta e então ouvi uma voz. Uma voz suave, sussurrando meu nome. Eu congelei. Aquela voz não parecia vir de nenhum lugar em particular. Ela parecia flutuar. Meu coração disparou. Olhei ao redor, procurando por algum sinal de quem ou o que poderia estar fazendo aquilo. Não havia ninguém. Mas a voz continuava, repetindo meu nome com uma calma perturbadora.
Eu tentei me controlar, sabia que tinha que agir, mas a sensação de estar perdido em um pesadelo era tão forte que parecia impossível raciocinar direito. Eu sabia que precisava sair daquele quarto, mas as palavras na tela da televisão, embora inaudíveis, se tornaram cada vez mais claras em minha mente: vá embora. Eu saí rapidamente do quarto, quase correndo. Não me importava mais com as explicações racionais. Algo estava errado ali, e eu não estava disposto a enfrentar aquilo sozinho. Voltei ao corredor, os passos ecoando no silêncio da noite, quando percebi que a figura pálida estava novamente à minha frente, no fim do corredor. Ela estava mais próxima agora, parada, observando-me com uma calma que me fez sentir um frio indescritível. Mais uma vez, ela desapareceu quando tentei me aproximar. Eu precisava sair daquele lugar. Fui até a recepção, onde o funcionário parecia ainda mais apavorado. Ele me disse que já havia tentado chamar a polícia antes, mas que sempre que eles chegavam, nada acontecia. As coisas estranhas só aconteciam quando ninguém estava olhando. Eu sabia que ele não estava mentindo, mas o que ele descrevia era algo que eu não sabia como processar. Eu ainda tentei procurar mais respostas, mas o ambiente do motel estava sufocante. Tudo parecia desconexo, como se o lugar estivesse se distorcendo de alguma forma. Eu sentia como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Quando saí finalmente de lá, fui até o meu carro, e percebi que as luzes da recepção ainda estavam acesas, mas a porta estava trancada. Não havia mais ninguém. Na manhã seguinte, o motel estava fechado. Nenhuma explicação foi dada, e os funcionários desapareceram sem deixar rastros. Ninguém jamais conseguiu explicar o que aconteceu naquela noite, mas o motel nunca reabriu. Quando a polícia foi chamada novamente para investigar, não encontraram vestígios de quem estava por trás dos eventos, apenas o vazio e o silêncio. E assim o caso foi arquivado. A memória daquela voz sussurrando meu nome e da figura pálida nos corredores nunca me deixou. As perguntas continuam a surgir na minha mente, e cada vez que passo por aquele motel abandonado, sinto o mesmo arrepio. Algo aconteceu lá, e talvez nunca saibamos o que foi. O mistério permanece, como uma mancha escura na história do lugar. Era uma noite calma, mas com o tipo de silêncio que faz você se sentir pequeno diante da vastidão da floresta. A patrulha não estava planejada, mas eu estava sozinho, com a cabeça cheia de pensamentos enquanto dirigia pela estrada de terra. A floresta era isolada, longe da cidade, e sabia que não era comum ter algo fora do normal acontecendo por ali. Mas, naquela noite, algo parecia diferente. O ar estava mais denso, como se o próprio ambiente estivesse tenso, esperando por algo. Mesmo o farol do carro, que iluminava a estrada à frente, parecia não ser suficiente para dissipar aquela sensação estranha. Eu parei o carro ao lado de uma clareira e desci para fazer uma rápida ronda a pé, como já havia feito tantas vezes antes. O barulho da floresta à noite é sempre um pouco perturbador. O estalar das árvores, o farfalhar das folhas secas, o som de animais à distância. Mas naquela noite, tudo parecia estar em uma quietude anormal. Eu sabia que algo estava fora de lugar, mas não conseguia identificar exatamente o que. Foi então que vi uma figura escura, quase translúcida, movendo-se rapidamente entre as árvores, como se estivesse tentando se esconder. No começo, pensei que fosse algum animal grande, talvez um cervo ou um alce, mas o movimento não era natural. Era rápido demais, descoordenado, como se a figura estivesse fugindo de algo ou alguém. Minha intuição me dizia para seguir, para investigar, mas a razão estava me dizendo para ficar onde eu estava. Ainda assim, não resisti. Fui em direção à figura, tentando manter o máximo de silêncio possível, minhas botas abafando os sons no chão de terra molhada. A figura, porém, não parecia perceber minha aproximação. Ela continuou a se mover entre as árvores, mais distante a cada passo que eu dava. Mas, quando estava a poucos metros de alcançar o lugar onde a figura havia desaparecido, ela simplesmente sumiu. Não houve som, nem movimento, nem qualquer indício de que algo estivesse ali. Fiquei parado, tentando processar o que acabará de ver. Quando olhei para o chão, percebi algo que me fez o coração acelerar. Um pedaço de roupa rasgada estava ali, caído no chão, preso em uma das árvores. Era uma camisa de flanela, suja e desgastada, mas o mais perturbador era a forma como ela estava rasgada. Não parecia um acidente. Parecia mais como se alguém tivesse tentado escapar de algo, ou de alguém, e a roupa tivesse sido arrancada à força. Meu instinto foi de procurar mais, e foi aí que percebi algo ainda mais alarmante. Mais à frente, entre as árvores, havia um campo de caça abandonado.
Eu sabia que aquele lugar havia sido usado por caçadores locais, mas estava fechado há anos. Não era o tipo de lugar que eu esperava encontrar em uma patrulha de rotina. Fui até lá com a sensação de que algo muito errado estava prestes a ser descoberto. Quando entrei no campo, vi mais pedaços de roupas espalhados pelo chão. Tinha camisas, calças, jaquetas, tudo em pedaços, todos rasgados e jogados de maneira desordenada, como se alguém estivesse sendo perseguido. A visão foi suficiente para me gelar por dentro. A lógica não conseguia explicar o que estava acontecendo. Era como se alguém estivesse sendo caçado, mas, ao mesmo tempo, havia algo mais sombrio nesse cenário, algo que não podia ser facilmente explicado. O mais estranho era o fato de que eu não havia ouvido nenhum som de movimento, de pessoas ou de animais. Tudo o que eu podia ouvir era o vento sussurrando pelas árvores e meu próprio coração batendo forte no peito. O campo estava deserto, mas, mesmo assim, eu sentia que não estava sozinho. Como se algo estivesse me observando. Eu olhava para as árvores ao redor, tentando detectar qualquer sinal de movimento, mas nada se mexia. Decidi investigar mais a fundo, mas a sensação de estar sendo observado só aumentava. Cada passo que eu dava, parecia que o peso do ambiente aumentava, como se algo estivesse se aproximando. O campo estava quieto demais. Em um lugar tão isolado, o silêncio é quase palpável, e era isso que me incomodava. Não havia nada além de mim e das sombras das árvores. O que realmente me fez parar e pensar foi quando vi algo no chão, próximo ao que parecia ser um pequeno abrigo de caça. Era uma trilha de marcas no solo, como se algo ou alguém tivesse sido arrastado ali. As marcas pareciam frescas, como se alguém tivesse se arrastado para aquele ponto recentemente. O sangue subiu à minha cabeça, e uma sensação de pânico começou a tomar conta de mim. Eu sabia que tinha que sair dali, mas algo me impedia de dar o passo final. Eu finalmente decidi voltar para o carro, com as mãos suando e o coração disparado. Mas, à medida que me afastava, uma sensação de frieza tomou conta de mim, como se as árvores estivessem se fechando ao meu redor. Olhei para trás uma última vez, e foi aí que vi uma sombra, mais escura que a própria noite, movendo-se lentamente entre as árvores. Eu não consegui ver detalhes, mas o contorno de uma figura se destacava, como se estivesse se aproximando de mim. Sem pensar duas vezes, corri de volta para o carro e entrei rapidamente, ligando o motor e acelerando para longe dali. Nos dias seguintes, voltei àquela floresta, mas o campo de caça estava vazio, como se nunca tivesse existido. Não havia mais sinais de roupas rasgadas, nem marcas no chão. Nada. Aquelas imagens estavam tão gravadas na minha mente que eu sabia que algo estava errado, mas não sabia o que. Nunca consegui entender o que aconteceu naquela noite. O campo de caça foi abandonado há muitos anos, e nenhum caçador jamais teve coragem de voltar lá depois daquele incidente. Eu nunca voltei, e até hoje, sempre que penso naquela noite, um calafrio percorre minha espinha. Algo estava naquela floresta, algo que não queria ser encontrado. Era uma noite chuvosa de novembro de 1988, e a estrada parecia mais deserta do que nunca. O farol do carro iluminava a pista molhada à minha frente, mas a visibilidade estava péssima. A chuva batia forte no para-brisa e o vento soprava com uma força que fazia as árvores se curvarem, criando sombras distorcidas nas laterais da estrada. Eu estava no meio de uma ronda noturna, sozinho, e tudo parecia normal até aquele momento, mas, como sempre, aquele silêncio denso no ar me dava uma sensação desconfortável. Foi então que recebi o chamado pelo rádio. Uma mulher estava pedindo carona à beira da estrada, distante da cidade, em um trecho praticamente isolado. Não era a primeira vez que eu ouvia sobre casos assim, mas algo naquela comunicação me deixou inquieto. O tom da voz no rádio parecia apressado, como se a pessoa que me passava a informação estivesse incomodada com a situação. Não era uma emergência grave, mas, como de costume, resolvi checar. Cheguei à estrada deserta poucos minutos depois e não vi ninguém de imediato. O que me chamou a atenção foi uma figura no horizonte, uma mulher em pé, com uma capa de chuva escura, parada na beira da estrada. Eu parei o carro, liguei os faróis altos e a observei por um momento. Ela estava olhando para baixo, com a cabeça baixa, como se estivesse esperando por algo ou alguém. A chuva a envolvia, e eu mal conseguia ver seu rosto. Saí do carro e fui em direção a ela, pedindo para que se aproximasse. A mulher não respondeu de imediato, mas seus passos eram calmos e pesados, como se cada movimento fosse difícil para ela. A sensação de desconforto aumentava, mas eu estava determinado a ajudar.
Quando estava a alguns metros de distância, algo estranho aconteceu. Ela simplesmente desapareceu. Não houve som, nem movimento. Ela apenas sumiu diante dos meus olhos. Não consegui entender o que tinha acontecido, se eu havia me confundido ou se algo mais estava acontecendo ali. Parei no meio da estrada, olhando para todos os lados, esperando ver algum sinal dela, mas nada. O vento cortante e a chuva que caía pareciam me empurrar para longe, como se o lugar quisesse me afastar dali. Tentei procurar ao redor, chamando por ela, mas não havia ninguém. Decidi voltar para o carro, confuso e com uma sensação estranha tomando conta de mim. A mente estava tentando racionalizar o que havia acontecido, mas parecia impossível. De volta à delegacia, ainda me sentia desconfortável. Quando entrei, a recepcionista me olhou de forma estranha. Ela não disse nada, mas seus olhos estavam fixos em mim, como se esperasse que eu falasse sobre algo. Eu não sabia por onde começar, então decidi seguir com a rotina. Enquanto preenchia alguns relatórios, algo me chamou a atenção. Havia uma ficha de desaparecimento recente sobre a mesa, com o nome de uma mulher. Algo me fez olhar mais de perto. Quando vi o nome, um frio percorreu minha espinha. Era o mesmo nome que a mulher tinha me dado antes de desaparecer, exatamente o mesmo. O detalhe que me deixou ainda mais chocado foi a data. Ela havia sido vista pela última vez naquela mesma estrada, 20 anos antes. O caso estava arquivado, mas a ficha estava atualizada, como se estivesse esperando que alguém olhasse para ela. Eu sabia que não podia ser coincidência, mas também não podia acreditar no que estava vendo. Fiquei ali, parado por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Como poderia ser possível que aquela mulher tivesse desaparecido 20 anos antes e, de alguma forma, tivesse aparecido novamente naquela noite? A ficha indicava que ela havia sido vista pela última vez exatamente naquele trecho da estrada, naquela mesma noite chuvosa. Era um padrão que não fazia sentido, um padrão que estava além da minha compreensão. Eu peguei a ficha e decidi investigar mais a fundo, mas a sensação de que havia algo mais naquela história não me deixava. A mulher não parecia ser uma simples vítima de desaparecimento. O que mais me inquietava era o fato de que ela havia se mostrado para mim, mesmo depois de tanto tempo. Eu não sabia o que pensar. A racionalidade que eu sempre usei para lidar com casos de desaparecimento não servia para aquilo. Algo estava muito errado. Aquela estrada, aquele lugar, parecia ser o epicentro de algo que eu não conseguia entender. Eu tentei buscar mais informações, mais testemunhas, mas tudo o que encontrei foi um vácuo. Ninguém mais havia visto a mulher, ninguém mais tinha informações sobre o que havia acontecido com ela depois do desaparecimento. No entanto, eu sabia o que tinha visto, sabia o que sentirá. A imagem dela, desaparecendo diante de mim, ficou gravada em minha mente. Nos dias seguintes, voltei à estrada, e embora a chuva tenha cessado, o lugar nunca mais teve a mesma aparência. Eu me sentia observado, como se algo ou alguém estivesse sempre por perto, esperando. O caso não foi resolvido, e nunca mais soube algo sobre a mulher. A ficha de desaparecimento foi arquivada, mas aquela experiência me marcou de forma que eu nunca consegui entender. Às vezes, ainda volto àquela estrada, por pura curiosidade ou talvez por medo. A cada vez que passo por lá, olho para os lados, esperando ver a mesma mulher parada à beira da estrada, mas ela nunca aparece. No entanto, algo dentro de mim sempre diz que ela está lá, em algum lugar, esperando. Talvez eu nunca tenha entendido realmente o que aconteceu naquela noite. Talvez seja algo que ninguém deva entender. E, por mais que eu tente, aquela sensação de que a mulher estava mais conectada àquela estrada do que qualquer ser humano deveria estar, nunca vai me deixar. O caso começou como qualquer outro. Um simples informe de atividades suspeitas em um beco, alguém notando algo estranho em relação ao tráfico de drogas. Eu estava há meses investigando esse caso, e a cada pista que surgia, mais fundo eu cavava. A organização por trás disso era grande, muito maior do que eu imaginava, mas eu tinha certeza de que estava chegando perto de descobrir quem estava por trás de tudo. As conexões eram nebulosas, e eu sabia que, se me aproximasse demais da verdade, as coisas poderiam ficar perigosas. Foi em uma noite chuvosa que o detetive sumiu. Ele estava na ponta da investigação, e então, de repente, ele simplesmente desapareceu. Não houve aviso, não houve telefonemas. Os colegas começaram a se preocupar, mas inicialmente todos pensaram que ele poderia ter se afastado para descansar ou dar uma pausa na investigação, algo que ele fazia de vez em quando. No entanto, quando ele não retornou para o escritório por dias seguidos, as preocupações se intensificaram.
Começamos a procurar por ele, mas as respostas que encontramos eram vagas e sem sentido. As buscas eram complicadas. Não havia pistas, não havia testemunhas, apenas o vácuo de sua ausência. A investigação estava em um beco sem saída. Eu sabia que algo estava errado, mas ainda não conseguia entender o que. A cidade estava cada vez mais tomada pela sensação de que ele tinha sido uma vítima de algo muito maior. Muitos especulavam que ele estava morto, mas ninguém queria acreditar nisso, especialmente aqueles mais próximos dele. Até que uma noite, tudo mudou. Foi um policial que primeiro ouviu os passos. Estávamos no meio de outra patrulha quando, à distância, ele ouviu algo que parecia um som familiar. Como se alguém estivesse caminhando no beco próximo, passos lentos e pesados, como se alguém estivesse tentando se esconder, mas ao mesmo tempo, inconscientemente deixando rastros. Ele pensou que poderia ser algum suspeito ou até o próprio detetive. Decidimos segui-lo, na esperança de que finalmente encontraríamos uma pista sobre o que havia acontecido. Quando chegamos ao beco, tudo o que encontramos foram mais perguntas. O som dos passos desapareceu tão rapidamente quanto começou. Não havia ninguém ali, mas havia algo que imediatamente me fez gelar. Um distintivo estava jogado no chão, coberto de sangue. O sangue não parecia muito antigo, mas o que realmente me fez parar foi a carta que estava ao lado, como se tivesse sido deixada ali de propósito. A carta estava escrita à mão, e as palavras estavam erráticas, quase desesperadas, como se o detetive tivesse tido dificuldades para escrever. O que me assustou não foi apenas o fato de ter sido escrita por ele, mas o que estava escrito nela. Eles estão por trás de tudo. Eu fiquei ali, olhando aquelas palavras, tentando encontrar algum sentido, mas nada fazia sentido. Quem eram eles? O que ele estava tentando me dizer antes de desaparecer? O sangue no distintivo parecia ser um indício claro de que ele havia se envolvido em algo muito perigoso. Tentamos procurar mais pistas, mas o beco estava vazio, como se o detetive tivesse evaporado no ar. Não havia mais sinais dele, nenhum vestígio, nem qualquer pista sobre seu paradeiro. Só restava aquela carta, e o medo de que, de alguma forma, aquilo era apenas uma parte do que ele estava tentando descobrir. Uma parte da verdade que ele sabia, mas que não conseguiu contar a tempo. O que ele havia descoberto? O que ele queria dizer com aquelas palavras enigmáticas? Ficamos semanas tentando entender o que tinha acontecido, mas tudo o que conseguimos foram mais perguntas sem respostas. O caso do desaparecimento do detetive foi arquivado, mas ninguém conseguiu deixar de pensar sobre aquilo. A sensação de que havia algo muito maior acontecendo, algo que ninguém sabia, pairava sobre todos nós. O fato de ele ter deixado uma mensagem tão críptica e sangrenta só aumentava o mistério. Eu não conseguia dormir à noite sem pensar nas palavras que ele deixou para trás. Eles estão por trás de tudo. Quem eram eles? Eu sabia que ele estava perto de algo, e que, de alguma forma, sua morte ou desaparecimento não era uma coincidência. Algo o tinha silenciado antes que pudesse revelar tudo. Aquela mensagem tinha um peso que não era normal. Ela não era só um aviso. Era uma última tentativa de fazer com que soubéssemos a verdade. O tempo passou, mas a ausência do detetive nunca foi resolvida. As investigações ficaram sem rumo, e o caso de tráfico de drogas que ele investigava desapareceu das nossas mentes. Mas eu não conseguia abandonar aquela sensação de que ele tinha sido vítima de uma conspiração maior, algo que estava sendo encoberto por pessoas poderosas. Ele havia chegado mais perto de algo que nunca seria permitido ser revelado. À medida que os meses se passaram, o caso do detetive tornou-se uma lenda dentro do departamento. Sempre que alguém mencionava seu nome, os outros olhavam com uma mistura de medo e respeito. O desaparecimento dele se tornou um lembrete de que, em algumas investigações, o que você não sabe pode ser mais perigoso do que o que você já descobriu. Até hoje, nunca mais se soube do detetive. Sua ausência permanece como uma sombra sobre todos nós. Algumas noites, quando o silêncio é profundo, às vezes, juro que ainda ouço os passos dele ecoando por aí, como se ele estivesse tentando voltar, tentando contar o que sabia. Mas as perguntas nunca tiveram respostas. E o mistério, que ficou sem solução, nunca deixou de me assombrar. Porque, no fundo, sei que há algo por trás disso. Algo que nunca será revelado. Era uma noite chuvosa, daquelas que fazem o vento bater forte nas janelas e a escuridão parecer ainda mais densa. A delegacia estava tranquila, ou pelo menos era o que parecia. Eu estava começando minha ronda quando, de repente, um som chamou a minha atenção. Um choro. Baixo, mas claro, como o de um bebê.
A princípio, pensei que fosse algum barulho vindo da rua ou até mesmo de uma das celas, mas conforme o tempo passava, o som ficava mais claro, mais próximo. Eu não estava imaginando aquilo. Era real. Olhei ao redor, tentando localizar de onde vinha o choro, mas não havia ninguém. A única coisa visível era a sala de arquivos, onde os papéis e documentos antigos estavam guardados. Eu sabia que não havia ninguém lá, mas o som continuava. Não queria acreditar no que estava acontecendo, então fui até o quarto ao lado, ainda tentando racionalizar. O som estava lá, nítido, vindo de algum lugar do prédio. Eu senti um calafrio, algo que não sentia há muito tempo. Perguntei para os outros policiais, mas nenhum deles parecia ouvir o que eu estava ouvindo. Eles me olhavam como se eu fosse o único estranho naquela noite. Fui até a sala, onde o som parecia ser mais forte, e comecei a procurar por qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. Olhei em cada canto, verifiquei todos os armários e gavetas, mas nada. Nenhuma criança. Nenhuma explicação. O choro não parava, e minha mente começava a se embaralhar. Foi quando resolvi perguntar para o oficial mais antigo da delegacia, alguém que tinha passado anos ali, trabalhando noite após noite. Ele estava sentado em sua cadeira, parecendo impassível, como sempre. Quando mencionei o choro, ele não parecia surpreso. Na verdade, ele parecia até acostumado. Ele me olhou com uma calma que me deixou desconfortável e disse, sem hesitar, é o espírito de uma criança que morreu aqui há muitos anos. Ela nunca foi enterrada. Eu fiquei sem palavras por um momento. O oficial não parecia querer continuar, mas o silêncio entre nós fez com que eu perguntasse mais. Ele então me contou que, há décadas, uma criança havia sido trazida até a delegacia por seus pais, depois de um caso de violência doméstica. A criança morreu ali, mas, por algum motivo, nunca foi enterrada. Dizem que o corpo da criança foi escondido, e o espírito dela nunca conseguiu encontrar a paz. Desde então, sempre que a chuva caía, o choro podia ser ouvido, principalmente nas madrugadas. Eu não sabia o que pensar. Aquela explicação parecia absurda, mas havia algo na forma como ele falou que me fez sentir que ele não estava mentindo. E o mais perturbador de tudo era que o som continuava. Eu ainda podia ouvi-lo, como se a criança estivesse ali, bem perto, esperando por algo. O oficial mais velho me disse que ninguém havia ficado na delegacia durante uma noite de chuva por muito tempo. A atmosfera, o som, fazia com que as pessoas se sentissem incomodadas, como se não fosse um lugar para descansar. Aquela noite foi difícil. Eu tentei me concentrar no trabalho, mas o som não saía da minha cabeça. Eu não conseguia mais ignorá-lo. Fui até a sala do arquivo novamente e, dessa vez, parecia que o choro estava vindo de dentro da parede. Eu toquei nas pedras, sentindo uma estranha vibração, como se o som estivesse impregnado na própria estrutura do prédio. Passei o resto da noite ali, esperando que algo acontecesse, esperando por uma explicação mais clara. Mas nada aconteceu além do choro. O dia seguinte não trouxe alívio. Quando os outros policiais chegaram, o choro desapareceu, como se fosse uma lembrança distante. Eles estavam todos em silêncio, como se aquele som não tivesse existido. Quando mencionei novamente a história do oficial, ninguém pareceu se importar. Para eles, talvez fosse apenas mais uma história de velho. Mas para mim, era real. O som, a sensação de que algo estava errado, não desapareceu. Passei semanas tentando entender o que estava acontecendo. O choro não voltou com a mesma intensidade, mas sempre que a chuva caía, ele vinha, mais suave, mas ainda presente. Eu sabia que estava ouvindo algo que não conseguia explicar, e isso me consumia. O tempo passou, e as noites de chuva começaram a se tornar insuportáveis. Eu não sabia mais o que procurar, mas o som estava sempre lá, como um lembrete de algo que eu não compreendia. O oficial mais velho, que me havia falado sobre o espírito da criança, deixou claro que ele nunca ficaria em serviço por muito tempo quando o tempo estava assim. Ele tinha uma espécie de aversão às noites chuvosas, e eu percebi que ele sabia mais do que estava disposto a contar. Eu comecei a entender que o prédio não era apenas um local de trabalho. Havia algo nele, algo que estava esperando por algo, ou talvez por alguém. Eu me perguntava se algum dia seria possível resolver esse mistério ou se ele permaneceria enterrado, assim como a criança. Eu tentei fazer minha parte, investigando mais sobre o passado da delegacia, mas não havia registros concretos sobre o que realmente acontecerá. Nenhuma prova. Apenas rumores e medos. O choro continuava a se manifestar nas noites chuvosas, mais quieto agora, mas ainda assim presente, como uma lembrança constante de algo que nunca fora resolvido.
Não importava o que eu fizesse, o que eu tentasse, o som nunca parava. E assim, a delegacia continuou a funcionar, noite após noite. Mas, sempre que a chuva caía, eu ouvia o choro, me lembrando de que algo ou alguém ainda estava ali, esperando. Nunca houve uma explicação clara para o que acontecia naquela velha construção, mas uma coisa eu sabia: o espírito daquela criança nunca descansaria enquanto ninguém a tivesse encontrado. Enquanto o som continuasse, a verdade jamais seria completamente revelada.